Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que você vai ver esse vídeo aí. Mas é mais uma videoaula aí da apresentação, né? O videoaula da apresentação do programa WM Topo, né? Lançado aí recentemente. E aí a gente tem as opções de como trabalhar, né? Tem os módulos, as opções de programa. Temos duas ferramentas excepcionais aí para o nosso dia a dia, né? Que é a de criação de traçados e arquivar, né? Algum tempo atrás a gente às vezes que sofria muito aí para trabalhar, né? Com traçados, porque era muito manual, né? Hoje a gente já tem aí HP50, que é uma ótima ferramenta aí para o nosso dia a dia, para agilizar, né? Assim como a tecnologia tem oferecido ferramentas para maquinários trabalhar na terraplanagem, agilizar, adiantar serviço, nós também temos ferramentas aí que têm ajudado o nosso dia a dia no nosso trabalho, como HP50, né, a chegada de RTKs aí de alta tecnologia. Então, como nós temos HP50, vamos usar os recursos dela. E a gente tentou, né, elaborar um programa aí que atendesse a nossa demanda aí do dia a dia. Criamos aí duas ferramentas de traçado, né, que nós precisamos muito do uso do traçado do dia a dia, né, seja na área da civil, seja na área de terraplanagem, né, seja também na área de linhão. Também a gente às vezes precisa de utilizar traçados, criar eixos, né, para nossas obras. Pois bem, aqui a primeira opção que a gente tem é traçado de locação. Esse traçado de locação, eu posso criar traçados, posso salvar, arquivar, né? E aí, como o HP tem uma boa memória e nós tentamos elaborar o máximo possível para que ocupe menos espaço possível, para que a gente possa ter um traçado, né? Às vezes nós trabalhamos em estrada, principalmente ferrovias, temos um traçado muito longo. Então podemos repicar aí muitos e muitos traçados aí que acompanham esta obra, né? O bom é que criei meu traçado, fiz uma leitura, estou antes da estaca do traçado, o programa fala. Se eu estiver depois, o programa fala. Simplesmente tenho que selecionar o outro traçado já criado, né? Ótima ferramenta. Para início, criei o meu traçado, inseri meus dados. Se caso meu traçado for simplesmente uma tangente naquele trecho, né? Quando ele me fizer a pergunta se eu quero inserir curva, eu digo que não, ele vai reconhecer que meu traçado é simplesmente uma tangente naquele trecho. Se caso eu me inserir curva, beleza, ele vai me perguntar os elementos de curva. Digito lá os elementos. Interessante também que posso trabalhar, né, com curvas circulares ou também com curvas com transição, né? E também não preciso me preocupar na hora que eu chegar naquele trecho de dizer para o programa que aquele traçado é um traçado com transição. Não, porque ele já reconhece, porque nós já inserimos os dados e já salvou, né? Muito bom, né? Bacana. Então, posso trabalhar com esse traçado de curva circular ou com transição. Aí, se caso ultrapassou a tangente logo após a curva, né, onde a gente determinou que o traçado fosse interrompido, o programa vai nos dizer que passamos do traçado. Porém, continua calculando normalmente se a gente querer, né, fazendo leituras e não interrompendo em nada no cálculo, né, normalmente como se fosse uma tangente. De igual forma da estaca inicial, né, anterior, estaca inicial, de igual forma voltando, não tem nenhum problema, né, e ele dá todo o resultado no gráfico. Simplesmente, se queremos fazer alguns cálculos paralelos, que sempre acontece que temos que fazer, não vai interromper em nada no programa, porque às vezes tem uns programas chatos que a gente tem que fazer algum cálculo paralelo, a gente tem que sair do programa, aquela agonia, depois fazer todo o processo. Não, isso daí não precisa. Você digita aí qualquer tecla,
o programa dá uma paralisada simplesmente, mas continua o menu inferior para utilização a qualquer momento, se querer, né? E aí também pode trabalhar com offset, todo o cálculo em torno do offset, simplesmente digitar os dados de offset, como cota de projeto, semi-plataforma e rampa, ele já vai dar todo um cálculo. Interessante que ele dá o cálculo e todo o resultado, aonde nós estamos situados no traçado, se estamos na curva, se estamos na tangente, na primeira, segunda espiral ou no ramo circular. Ele dá todo esse resultado e também dá aquele azimutezinho em radial, né? Aquele azimute radial que a gente trabalha aí com a estação total, às vezes agiliza em muitos lugares aí, né? Ele dá aquele azimute tão conhecido aí que a gente trabalha. Pois bem, esse daí foi o traçado locação, muito bom, né? Vamos aí para o traçado destaque e afastamento. Muito bom, interessante esse traçado de destaque e afastamento. Por quê? Porque aí eu posso criar meu traçado, sendo só uma tangente, com uma curva, ou com duas curvas, ou com 3 curvas, até 4 curvas você consegue montar seu traçado, curvas circulares. Interessante também que de igual forma do traçado locação, se eu fizer uma leitura antes da estaca inicial, ele vai me dizer, porém continua o cálculo normalmente, mas cada leitura ele vai me dizer que estou antes do traçado, né? E também posterior da estaca final, ele também vai nos dizer que ultrapassamos o nosso traçado, mas também o cálculo é como se fosse uma tangentona só. Muito bom, interessante. Adquira o seu, você vai gostar, né? Adquira aí pelo Mercado Livre e entre em contato conosco ou por e-mail aí, tá o e-mail aí no menu de início do programa aí. Pois bem, nós criamos o nosso traçado, ele simplesmente a pergunta que ele nos faz para inserir elementos, se caso tiver curva, é de raio e AC e comprimento de PT a PC da próxima curva, né? Muito bom, ótimo programa. Também posso trabalhar com offset e posso trabalhar também com fogo em rampa. O offset simplesmente vou fazer minha leitura e configuro aqui o meu modo de offset, né, como cota de projeto, semi-plataforma e rampas, vai ficar na mesma janela para não ter aquela bagunça de às vezes ter que sair do programa e ir lá e configurar o offset de novo, voltar não. Vai ficar aqui no mesmo jeito que nós podemos digitar coordenada e cota aqui, né, norte e este, para podermos achar dados de campo. Já fica na mesma janela cota de projeto, semi-plataforma e rampa, para não interromper em nada, né? E o resultado ele dá em tela, não dá em gráfico, porque às vezes a gente quer também fazer algum cálculo paralelo e o menu inferior continua aqui, sem precisar de interromper o programa. Muito bom, né? Muito bom, ótimo programa. E aqui temos o módulo de interseção a ré. Temos esse módulo aí de interseção a ré. Muito bom também. Outra coisa interessante, sempre é bom a gente ter aqui, arquivar os traçados. Se eu entrar tanto nesse menu locação, como nesse menu também destaque e afastamento, eu vou ter lá as opções de arquivar coordenada. Eu gosto sempre de arquivar meus pontos de poligonal, né, meus pontos de apoio, para não ter nenhum problema na hora de trabalhar com locação, destaque e afastamento, porque ele vai me pedir as coordenadas de estação, né, para adiantar o nosso trabalho. Então, quando eu for no módulo de interseção, ele vai me pedir as duas coordenadas dos dois pontos de visada, né? Primeiro ponto, segundo ponto. Então, ele vai me pedir se está arquivado ou se eu vou querer digitar. Como a gente já vai digitar, puxo no arquivo sem precisar digitar nada. De igual forma, o segundo ponto. Terminei isso, ele vai me pedir simplesmente a distância da estação ao primeiro ponto, distância horizontal e distância vertical. Feito isso, vou fazer o giro do ângulo, abertura de ângulo para o segundo ponto. Somente isso, somente uma leitura em um primeiro ponto e abertura de ângulo para o segundo ponto. Inserir o ângulo, o programa já faz rapidamente o cálculo da coordenada da estação, da cota da estação e distância azimute para cada ponto coordenado. Aí simples,
digitei com as coordenadas da estação e cota e inseri o azimuth para qualquer um dos pontos. E aí automaticamente o aparelho, né, claro, já vai estar na obra. E aí tem a opção, na hora que eu apertar um Enter, se eu quero salvar o ponto ou não, né? Aí é bom sempre salvar, porque geralmente você bota ali um piquete fixo, né, um marco fixo, e já fica coordenado e cotado e salvado na memória de um desses dois programas, ou tanto um como o outro, né? A gente tem acesso. Temos aqui os dois programas básicos, mas essenciais no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente pega projetos aí para examinar e sempre a gente tem que fazer alguns cálculos paralelos para a gente poder ficar afiadinho ali na hora do projeto. Então, sempre é bom ter o distância azimuth e radiar ponto, né? Muito bom. Temos aqui o cálculo de área, muito interessante, ótimo programa, né? Simples. A gente digita aí a quantidade de vértices que tem a nossa área, as coordenadas de cada vértice, e ele automaticamente, rapidamente faz o cálculo da área, nos dá o valor da área e também nos dá o mapa da área em gráfico, né? Interessante, porque muitas vezes a gente pega os dados da área, faz o cálculo, mas não tem noção de que formato é a área, né? Pois tá aí, esse daí faz tudo isso aí, ainda desenha um mapa aí, muito bom. Temos aqui o conversor de coordenada, né? Coordenadas, nós podemos trabalhar com UTM, com geodésica e com cartesiana, né? No caso, nós escolhemos desses três modos, inserimos ou UTM e ele acha os dois resultados, qualquer um, tanto faz. Ou geodésica acha os dois resultados, ou cartesiano e acha os outros dois resultados. Simplesmente seleciona o meridiano, né, o datum e a zona. Pronto, ele já faz todo o cálculo aí, agilizando aí para a turma, às vezes do georreferenciamento, que tem alguma conferência para fazer, muito bom, né? Não é somente do georreferenciamento não, para toda a área aí, da área de topografia. Temos aqui a curva vertical simples, muito boa, ótima de se trabalhar, simples de trabalhar. Trabalhamos aí com curvas côncavas e as convexas, né? Sem nenhum problema. Inserimos aí os elementos, no caso cota de PCV e PTV, o Y ou o L, né? Muitas vezes em lugares chama de L, que é a distância de PCV a PTV. Inserimos aí os valores da rampa, pronto, somente isso aí, ele já vai fazer todo o cálculo. O bom é que se tivermos antes da estaca de PCV, ele faz todo o cálculo como se fosse a rampa, né? Uma rampa só. E fala, né? O programa diz aí que estamos antes da estaca inicial, mas o cálculo fica normalmente. Vamos imaginar que nosso PCV ele se inicia na estaca 100, aí eu digito que eu quero na estaca 99. Normalmente ele faz esse cálculo certinho, exato, né? Da rampa aí da primeira rampa e também logo após a rampa do PTV normalmente. Vamos imaginar que nosso PTV terminou na estaca 120, vamos imaginar que seja. Então digito lá que eu quero a cota na 121, normalmente. Ele já vai entender que saiu da curva e continua o cálculo pela rampa normalmente, certo? Essa daí é a curva vertical simples. E aqui para a turma da área do linhão, né? Famosa linha de transmissão, temos aí o programa para nivelar o cabo da linha, né? O cabo da linha de transmissão, aquele famoso ângulozinho que a gente tem que calcular para poder dar o nível do cabo. Então tá, pessoal, essa daí é a apresentação de início aí do programa WM Topo aí, né? O menu inicial. São ferramentas ótimas de trabalhar aí que a gente usa no nosso dia a dia. A gente pensou aí em uma ferramenta que fosse nos ajudar em toda a área aí da parte de topografia, seja terraplanagem, civil, seja na parte do linhão, né, na parte de georreferenciamento, algumas coisas aí sempre nos ajudam. E essas duas ferramentas, como já falei, essenciais, ótimas no nosso dia a dia. Então adquira o seu aí pelo Mercado Livre ou então por e-mail, entre em contato conosco e vamos compartilhar essa ideia aí. Deixe seu joinha, deixe seu legal aí, se inscreva em nosso canal,
né? E que Deus possa abençoar aí cada um aí de uma forma toda especial, né? Fique todos na paz do Senhor.